E aí, meu nome é Matheus Reis, eu sou membro do ramo I3UFC, certo? Eu vim aqui falar sobre o POO, certo? É temido por alguns, amado por outros, certo? Eu particularmente gosto muito. Mas antes de estar começando essa aula, eu vou dizer que é importante você ter visto as outras, certo? É legal, ok? Apesar de eu não for falar tanto sobre programação em si aqui, certo? Porque PO, ele é mais ligado a uma ideia do que realmente ao código, certo? Tem maneiras, cada código tem sua maneira de representar o PO, sendo que ele tá mais ligado a uma lógica do que realmente a programação em si, certo? Ele é mais uma maneira de raciocinar alguns dados, algumas coisas, certo? Que eu vou estar discutindo aqui com vocês, por isso que no título tem discussão, certo? Primeiramente, a gente tem que citar o intuito. O intuito do PO, certo? O intuito do PO é separar tudo que a gente tem em objetos, certo? Objetos, por exemplo, carros, ok? Objetos tipo canetas, certo? O intuito é que sejam realmente coisas muito diferentes, certo? Vocês concordam que os carros, eles são um objeto, certo? Mas os carros em si, eles têm classes diferentes, ok? Como assim? Eles têm classes diferentes, eles diferenciam entre si. Carros é algo muito geral, ele é um objeto, certo? A gente pode estar especificando o objeto com carros, sendo que os carros entre si, eles têm diferenças, ok? Essas diferenças a gente vai conhecer como classes, certo? Esse carro aqui, por exemplo, ele é diferente porque ele pode ter um motor, ele pode ter uma cor, certo? Ele pode ter um ano diferente, ele pode ter várias coisas diferentes entre outro carro, certo? Mas eles são o mesmo objeto, carros, certo? Sendo que eles estão em classes diferentes. Por quê? Porque os atributos deles são diferentes, ok? As características específicas de cada carro são diferentes, certo? Canetas, certo? Vocês podem ver que essa caneta aqui que eu vou desenhar, certo? Vai parecer um lápis, mas vocês sabem que é uma caneta que eu tô dizendo, né? As canetas, elas são canetas, ok? É meio chato eu falar dessa forma. Só que elas vão ter, por exemplo, marcas diferentes. Elas vão ter cores de caneta diferentes. Elas vão ter tipos de ponta diferentes. Elas vão ter várias coisas que vão se diferenciar entre si, ok? Sendo que elas se englobam no objeto canetas, ok? Então o intuito é cada vez a gente estar separando isso aqui, usando de atributos diferentes, mas também trabalhando as igualdades entre cada objeto, entendeu? Ou seja, falando sobre objeto, certo? Objeto. O objeto em si é como se fosse o carro, ok? É como se fosse o carro, certo? Só que cada objeto ele vai se diferenciar por causa dos seus atributos. Cada carro ele vai se diferenciar por causa dos seus atributos, certo? Por exemplo, esse carro aqui, ele pode ser um pouco mais diferente desse aqui, por exemplo, né? Carro bem feio, mas é um carro, certo? Ele se diferencia, né? Porque ele tem atributos diferentes. O motor dele é diferente, as rodas são diferentes, tem várias coisas diferentes, vocês podem ver, né? Ou seja, o objeto em si é o carro, certo? É o carro. Mas carro ainda é muito geral, entendeu? O que vai fazer com que cada carro se diferencie são seus atributos, ok? Ou seja, tem o objeto, no geral, carro, certo? Mas cada carro vai ter seu atributo diferente, entendeu? Isso que vai fazer eles se diferenciarem. Sendo que os métodos, a função do carro vai ser a mesma, ok? Que é se locomover, por exemplo. Se locomover, ok? Se locomover. No caso, o que eu quero que vocês percebam é que existe uma manipulação aqui, entendeu? Primeiro, a gente tem uma ordem geral de carros, certo? Sendo que essa ordem geral de carros, ela vai ser muito maléfica, certo? Se a gente quiser, por exemplo, fazer uma análise de dados, ok? Porque a gente se tratar só como carro, às vezes é ruim. Porque, tipo, se eu aponto no meio da rua, cheio de carro, e falo, olha aquele carro, certo? Mas eu não falo nem a marca do carro, eu não falo nem a cor do carro, ok? Do mesmo jeito, se a gente quiser explicar isso pro nosso código, entendeu? Ou seja, a gente precisa criar uma lógica de programação. E essa lógica de programação é programação orientada a objetos, entendeu? Por exemplo, se eu for criar uma planilha no Excel,
e eu quiser colocar várias pessoas no meio, eu não posso tratar cada pessoa só como pessoa, certo? No nosso caso, pessoa vai ser objeto, certo? Bora dizer que essa planilha sirva para, por exemplo, ter acesso, ok? As funções de uma empresa, ok? Vai ter um objeto pessoa, cada pessoa vai ter seu atributo, como nome, CPF, gênero, ok? Esse tipo de coisa. E os métodos que cada um vai usar são iguais, ok? Isso é o que permite cada um vai fazer as suas coisas, certo? Eu acho que eu não preciso como é que se diz? Me prolongar mais, certo? É isso que eu quero que vocês entendam, ok? Pessoa seria um objeto. Seus atributos fariam que ela se diferenciasse dos demais, ok? E tem os seus métodos, que são funções parecidas, certo? Às vezes, por exemplo, tem uma pessoa de mais alto cargo que vai ter métodos diferentes, ok? E são particularidades, certo? Que cada programação vai ter uma maneira de tratar disso, mas são ideias comuns a todas, ok? Eu quero que vocês entendam isso de maneira rasa, pra pelo menos não ter aquele baque, certo? Do POO. Eu espero que vocês tenham gostado, eu realmente espero que vocês perguntem. Podem ficar à vontade de comentar aqui no canal, ok? Sigam a gente no Instagram pra tirar dúvidas sobre, porque o conteúdo é extenso, ok? Se vocês quiserem que eu traga isso aqui, me aprofundando, eu até gostaria, porque merece, certo? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Curte aqui, compartilha, e eu espero vocês no próximo, certo? Tamo junto!